Saudações, sejam muito bem-vindos à Mindália Televisão ou ao canal de Mindália Televisão. Aqui diariamente milhares de pessoas pelo mundo inteiro assistem às conferências ao vivo e em direto organizadas por Mindalia.com. Hoje temos como convidada a Marisa Daniel, que nos irá oferecer uma conferência com o título Autoimagem e Crenças. A nossa convidada é Life e Nutrition Coach, especializada em PNL e tem como missão despertar pessoas e ajudá-las a atingir o seu potencial máximo em todos os aspectos da sua vida. Ela acredita que a PNL tem um papel fundamental como instrumento de obtenção de objetivos e sucesso. Como coach de nutrição, funciona, ou acredita que funciona como um aliado nesse processo, pois visa uma transformação como um todo do ser humano, trazendo leveza, saúde e mudança da autoimagem. Já vamos conhecer um pouquinho mais sobre esta nossa convidada de hoje. Antes disso, dizer-vos que com alguns gestos podem ajudar ao mundo, ou seja, colocando gosto nos nossos vídeos, fazendo comentários positivos sobre eles, estão a ajudar este projeto, Mindália Televisão, e também a ajudar o mundo, porque acreditamos que aqui partilhamos conhecimentos e informação que podem ser, na vida das pessoas, altamente transformadores. Contamos com o vosso apoio para que levem ou que estas mensagens cheguem cada vez mais longe e a cada vez mais pessoas em todo o planeta, sobretudo aquelas que se comunicam na língua portuguesa e nos países de língua portuguesa. Sem mais demoras, damos então passo à nossa convidada, a Marisa Daniel, que já nos está aqui a aguardar. Marisa, antes de mais, obrigada por aceitares o nosso convite e estás aqui nesta partilha em Mindália. Boa noite, é mais uma vez um prazer enorme estar aqui participando da Mindália. É a terceira conferência, né, que eu faço. Mais ou menos a gente está seguindo um cronograma de ideias, né? Para quem não assistiu as outras, não me conhece, eu sou Life Coach Marisa, trabalho com desenvolvimento pessoal como um todo das pessoas. Ultimamente tenho trabalhado muito com coach de emagrecimento, até porque no Brasil é verão, né? Eu moro em Paris, aqui está 5 graus hoje, mas no Brasil já está, o pessoal já está se preparando para o verão. Então, mas não trabalho só com isso, trabalho com outras áreas de desenvolvimento, pessoas que querem se adaptar quando mudam de país, principalmente, né? Eu tenho bastante experiência nisso, bastante experiência pessoal nisso. Me formei como coach em Dubai, morei 5 anos lá, então tenho uma percepção, digamos assim, bem apurada de me relacionar com outras culturas, e foi aí que despertou justamente o meu interesse pelo coaching, né? Que é uma maneira... existe uma metodologia para ajudar pessoas, né? Embora isso tenha sido minha missão sempre na vida. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre autoimagem e crenças, porque é basicamente dependente do outro, e muitas pessoas não se dão conta disso, né? Agora, bom, eu moro em Paris no momento, mas eu tenho muitos clientes no Brasil, e percebi que o coaching tem crescido muito lá. Então, tem se falado muito a respeito da questão das crenças. Claro, psicólogos e outros profissionais de saúde já sempre abordaram esse tipo de coisa, mas o coaching tem desenvolvido bastante o que a gente chama de ferramentas para ajudar pessoas a desenvolverem o que a gente chama das suas capacidades. Então, para ficar assim claro, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso, primeiro seria o conceito de autoimagem, né? Autoimagem é aquilo que você acredita sobre você mesmo, é o conceito que você desenvolveu a seu respeito. E ele vai determinar como você se relaciona com as pessoas. Por quê? Justamente por causa das crenças, né? As crenças são essas verdades absolutas que a gente cria ao longo da vida, de acordo com as experiências que a gente passa. Pode ser crenças que a mãe ou o pai colocam na gente, por exemplo, esse aqui é o inteligente da família, né? Principalmente quando você tem irmãos, isso acontece muito. Normalmente os pais, eles criam crenças para cada um dos filhos, até para ajudá-los a se desenvolver, né? Então um é o mais inteligente, o outro é o bagunceiro, o outro é o mais esperto, e você começa a se comportar
de acordo com as crenças. Por quê? Isso, de certa forma, é colocado na sua mente, e você, para justificar a crença, começa a se comportar dessa maneira. Então, as crenças a gente divide elas em duas, né, que são as possibilitadoras, que são aquelas que vão te ajudar a desenvolver todas as suas capacidades. Então, por exemplo, se você acredita que, independente do que o mundo à sua volta mostre, né, se você acredita que você é muito inteligente, de alguma forma o seu cérebro vai te ajudar a desenvolver habilidades que confirmem essa crença. Se você acredita que você é extremamente desastrado, por exemplo, você vai começar a desenvolver, né, capacidades, ou o que a gente chama de inibições, que vão fazer justamente com que você confirme essa crença. E assim a gente cresce, vai desenvolvendo crenças a partir das nossas experiências, e isso influencia o nosso comportamento e, de certa forma, determina o nosso sucesso na vida. Então, por que o coaching, ele insiste tanto nisso? É uma coisa que a gente trabalha muito, né? Uma das primeiras coisas que a gente procura perceber nos clientes é justamente a questão das crenças. No que ele acredita, quem ele acredita que ele é, que a gente precisa trabalhar essa parte para, então, conseguir algum resultado. Porque, afinal de contas, o objetivo do coaching é que a gente atinja resultados de forma mais rápida, né? Então, assim, a PNL, que é a programação neurolinguística, que é a base, né, a maioria dos coaches trabalham com PNL, e ela desenvolveu ferramentas e estuda o que a gente chama de neurociência, né, então percebe como o cérebro realmente, ele desenvolve sinapses, né, que são as conexões entre os neurônios, de acordo com aquilo que a gente acredita. Quando você começa a repetir um comportamento, muitas vezes, e várias sinapses são feitas de acordo com isso forma-se o que a gente chama de um tronco neural. Então, o comportamento, ele se torna, então, um hábito. Quando ele vira um hábito, devido à repetição, né, dessa ação várias vezes, ele começa a ser automático e inconsciente. Sabe aquela história de dirigir? Como é que é quando você aprende a dirigir? Primeiro você fica todo mundo muito nervoso, tem que prestar atenção no retrovisor, no cinto de segurança, colocar o banco, passar a marcha, no caso de carro manual, né? Passar a marcha. E com a repetição, com a prática, aquilo se torna uma coisa automática, né? Então, no final, você agora conversa, você entra no carro automaticamente, nem lembra como botou o cinto, porque é todo um processo automático, devido à repetição. Então, é exatamente isso que acontece com uma crença. Você repete um comportamento, aquilo, de certa forma, ela teve um resultado, né? Independente de ter sido bom ou ruim, você atingiu um resultado. Dependendo da sua autoimagem, vamos supor que a sua autoimagem seja extremamente negativa. Você teve um comportamento de acordo com a crença que você tem na sua cabeça. Vamos supor que você tem a crença que você não é inteligente, né? Então, você acredita fielmente nisso, foi lá e fez uma prova, na faculdade, na escola, não importa. A nota veio baixa, né? Aquilo confirmou a crença de que você não é inteligente. De certa forma, você teve um resultado que você esperava. E aquilo ali criou a imagem que você transmite para as pessoas. Então, você passa a ser, talvez, o que as pessoas chamam, pelo menos no Brasil, chamam de o que não é inteligente, o burro, ou algo desse gênero. Mesma coisa acontece ao contrário. Se você acredita que você é extremamente inteligente, isso vai liberar as suas capacidades de uma forma que a prova, de repente, você vai sair melhor, ou você vai se destacar em em alguma atividade que você faça, e isso mostra, mais uma vez, como você se relaciona, não só com você, mas com as outras pessoas. Então, qual é a importância disso tudo aqui? Não somente para você entender como você desenvolveu a percepção que tem de si mesmo, mas como isso afeta o seu resultado, né? A crença, como eu comecei a dizer, elas são de duas formas, tanto possibilitadora quanto limitante. A possibilitadora é aquela que libera as suas capacidades e faz você acreditar em algo extremamente positivo, que te dá resultados positivos, e dessa forma você desenvolve ao longo da sua vida. As que te inibem, né, que são as limitantes, que trazem inibições para a sua vida, são aquelas que vão te limitar a um mundo que você vai criar negativo, de ter uma autoestima
um pouco mais baixa, de não acreditar no seu potencial. Então, é aí, exatamente aí, que o coach entra para te ajudar a reverter essa autoimagem, para reverter essas crenças. Na verdade, a gente precisa substituir as crenças, porque sem isso a gente não vive, né? O cérebro, ele, de certa forma, ele foi desenvolvido para proteger a gente do sofrimento. Então, quando ele cria uma verdade dessa, ele já coloca a gente num estado de alerta, que é para nos proteger de qualquer tipo de sofrimento ou perigo. Então, por isso é tão complicado trabalhar com crenças, porque eles estão nas áreas mais profundas do que a gente chama de subconsciente. Essa é a primeira coisa assim, importante para a gente entender, para entender um pouquinho de autoimagem e como é que a crença pode afetar a gente. Então, pensando nos termos de programação neurolinguística, a gente trabalha com uma escala que a gente chama de níveis neurológicos, que são como se fossem, são literalmente níveis de como o nosso cérebro funciona. Então, as crenças, elas vêm num nível que estão somente assim abaixo da identidade que a gente criou da gente. Então, essas crenças, elas literalmente, elas afetam a identidade que a gente tem de nós mesmos, e tudo que está abaixo dela, que são comportamentos, capacidades e o ambiente. Então, isso realmente é determinante em tudo que a gente vai fazer. Né? Não existe pessoas que não... Se você pensa, não, mas eu não tenho nada disso. Com certeza tem alguma crença que se formou ao longo da sua experiência e que aí ela vai determinar como você se relaciona com você mesmo e com os outros. Né? Vale dizer que, para ficar fácil de entender, se existe alguma área da sua vida que não está funcionando bem, existe alguma crença limitante ali. Tem alguma inibição, tem alguma dificuldade. Pode ser qualquer área, profissional, pessoal, amorosa, não importa, saúde, existe alguma crença que você criou ali, ou que foi instalada, né, na sua mente por alguém próximo, pode ter sido pelos pais, na escola, isso acontece muito, né, pelo bullying, o que a gente hoje conhece como bullying, que na minha época não existia essa palavra, mas enfim, e isso vai determinar como você vai se relacionar com as outras pessoas. Né? Então, assim, essa é a base do nosso trabalho como coach. Eu pessoalmente trabalho muito com essa parte de crenças, é uma das primeiras coisas que eu faço com os meus coaches quando eu percebo qualquer dificuldade. A primeira coisa que eu vou buscar é entender o que eles pensam de si mesmo e como é que eles chegaram a essa conclusão, né? Que tipo de experiência, o que foi que você viveu, que você chegou à conclusão que você, por exemplo, não é criativo, né? Alguma coisa despertou em você isso. O que foi? Alguém falou isso para você alguma vez? Às vezes basta uma pessoa, principalmente a gente ter... A neurociência explica, né, que a formação à primeira infância, que a gente chama da primeira infância, do 1 aos 7 anos, é a época em que a maioria dessas crenças elas são instaladas na nossa mente. Então, essa é a época de ter mais cuidado para quem tem filho, para quem lida com criança. Às vezes uma pessoa fala uma coisa uma vez e aquilo gera uma crença na cabeça dessa criança, se instala na cabeça da criança e ela começa a se comportar dessa forma ao longo da vida toda. E vai ter comportamentos que vão confirmar isso, a crença, o tempo inteiro. O exemplo mais simples que eu conheço é o do desastrado. Eu mesma, eu tinha essa crença quando eu era mais nova. Eu era bastante desastrada. E quanto mais a minha mãe falava isso, nossa, como você é desastrada, presta atenção, caiu, quebrou alguma coisa, mais acontecia. Então, você acaba realmente gerando comportamentos inconscientes, né? É tudo automático, que confirmam. De certa forma, o ser desajeitado ou o ser distraído, ele gera atenção, né, de alguma outra pessoa. E principalmente quando a gente é criança, é exatamente isso que a gente está buscando, por atenção. Então, a gente vai desenvolver comportamentos que gerem atenção. E eles vão estar todos ligados na nossa crença, né? Então, gera um ciclo vicioso e inconsciente, né, que a gente chama de automático também, que é toda vez que você tem um sentimento, ele gera uma emoção,
né? Que está ligado sempre a uma crença. E aí ele desencadeia um comportamento que vai ter o resultado que você espera, ou a confirmação de algo positivo ou negativo, dependendo daquilo que você acredita que você é, quem você é. Né? Então, a pergunta que eu faço a todos os meus coaches inicialmente é, tá, e quem é você? Eu quero entender o que você acredita de você para saber como eu posso te ajudar, né? É a base. E outra coisa que é muito interessante é para a gente perceber como é que o nosso cérebro realmente ele é uma máquina assim fantástica que ele é programado para nos proteger. Existe um conceito que é um coach que eu respeito muito, que eu honro muito, que se chama Mauro Penaforte. Ele desenvolveu o conceito que a gente chama de sorte e azar cognitivo. O que seria isso? Para o nosso cérebro, ele realmente, isso que, desde a época quando lançaram o Segredo, que todo mundo começou a falar sobre isso, que o cérebro ele não sabe a diferença entre o que é realidade e o que é aquilo que você está somente pensando. O nosso cérebro, ele recebe por dia cerca de 2 milhões de bits de informação, né? E disso tudo, ele só processa 134. Então, você imagina que você tem 2 milhões lá no banco, mas você só tem disponível para usar por dia 134. É por aí. O nosso cérebro é mais ou menos isso. Então, ele só vai captar 134 bits de informação de tudo que a gente recebeu em um dia. E ele vai dar preferência, vai captar aquilo que tem a ver com a nossa crença. Então, vamos supor, se você acredita que, pensando aqui num exemplo que não soe pejorativo de alguma forma, um exemplo bobo que não tem nada a ver com autoimagem, mas vamos supor que homem não presta, né? Isso é muito comum, né? A maioria das meninas, mas homem é assim mesmo, homem não presta. Se isso for instalado na sua cabeça, eu tenho amigas que desde pequena, por exemplo, a mãe diz, homem não presta, presta atenção em como eles são, não confia e tal. O seu cérebro, de tanto você ouvir aquilo, de tanta repetição, ele vai realmente começar a perceber só esse tipo de experiência. Todo homem é assim? Evidentemente não. Existe outros exemplos, existem homens que têm muita honra e têm comportamentos que são muito honrosos? Sim, existem. Mas você talvez não vá perceber porque na sua crença nenhum deles presta. Então, o seu cérebro ele vai captar exatamente aquilo com que ele está acostumado, que é essa verdade com que ele foi acostumado. Então, isso serve para qualquer tipo de crença. Você acredita que você é bom, que você acredita que você tem valor, que você é inteligente, que você é capaz, que você é criativo, que você não é, que você não merece ser feliz. Eu trabalho com muitos coaches, assim, infelizmente, que por experiências ou por ouvir coisas que não foram tão bacanas durante a infância, tem essa questão de achar que não merecem ser feliz. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, e é uma crença muito inconsciente. Poucas pessoas têm a percepção de que elas têm esse tipo de crença que não tem merecimento por algo, ou de ter alguém bacana na vida. E isso normalmente vem da primeira infância mesmo, né? A maneira como é tratada à sua volta, como se relaciona com os amigos, e isso vai, né, se perpetuando até que se instala essa crença de que eu não tenho merecimento, eu estou aqui só para me doar para as pessoas, mas eu não tenho merecimento de receber. Eu tenho muitos clientes dessa forma, e a PNL, ela ajuda, assim, digamos assim, de forma significativa, a gente a transformar isso, a fazer com que as pessoas entendam que todo mundo tem capacidade, né? O que aconteceu ali no caminho, digamos assim, foi uma interferência, foi o que a gente chama de uma inibição, que foi gerada de certa forma para te proteger, mas que a gente precisa dar lugar a algo melhor, né? Então é basicamente isso, né? Dependendo das perguntas, eu queria explicar um pouquinho como a gente faz para na área de transformar as crenças, como é que a gente começa a mexer com isso, e como sempre eu fico à disposição depois para esclarecer. Se tiver alguma pergunta, Vera, por aí.
Claro. Então, eu estava aqui a reparar, acho que as pessoas não me estavam a ouvir, mas não importa. Recordei que o Mindal é uma organização sem ânimo de lucro. E o objetivo é divulgar estes conhecimentos, impulsionar também a solidariedade planetária, e uma forma que tem de colaborar connosco é subscrevendo o nosso canal. Contamos com esse vosso apoio. Marisa, então tu falavas sobre a autoimagem. E a autoimagem, para além das crenças que nós temos, a verdade é que muitas vezes também não sentimos que não merecemos. Isto também está relacionado com as crenças? Ou pode ser um sentir que nós trazemos de outras experiências? Você diz assim, você já tem esse tipo de sentimento quando você é criança? Por exemplo? Aí vai depender da crença de cada um. A minha crença é que você pode trazer isso como de outras experiências, né? Outras encarnações, ou como você quiser colocar, e isso pode ser uma forma de resgate. A outra situação dificilmente eu compartilho isso com o coach, a não ser que eu perceba que ele tem esse tipo de crença também, porque isso é muito complicado, né? Muito íntimo. A outra situação é o tipo de experiência que a criança tem em casa, né? Porque dependendo da idade, uma criança de 2, 3 anos, que você começa a perceber um comportamento um pouco mais rígido e um pouco mais retraído, se não estiver acontecendo, evidentemente, algo, né, enfim, fora de questionamento, como abusos e coisas do gênero, e você começa a perceber esse tipo, pode ser também o que ela presencia, né? Criança repete comportamento. Pode ser o que ela presencia, e provavelmente normalmente ela repete o padrão da pessoa que está mais próxima. Se passa mais tempo com a mãe, geralmente é o que acontece, normalmente é o padrão da mãe ou do pai, né? Então tem essas duas possibilidades. Eu acredito, pela minha crença, né, que realmente tem essa questão de ser um resgate, mas criança é esponja, né? O que a gente chama no Brasil de esponja, ela absorve muito o que está em volta. Então pode ser isso também. Agora, se percebe isso quando a criança ainda é muito novinha, essa é a melhor hora de você conseguir transformar essa crença. Porque você imagina que, ao longo de anos, você alimentando isso, né, na sua cabeça, e isso afetando o seu comportamento, quanto mais tempo a gente deixar, mais difícil é o caminho para a gente, vamos transformar isso em algo positivo. Quanto mais cedo você percebe esse tipo de comportamento, mais fácil a gente tem para transformar, né? Esse é o ideal. E como é que se transforma, Marisa? Olha, se a gente estiver falando de adulto, a gente vai ter que instaurar lá novos hábitos. Toda crença vai gerar um comportamento, todo comportamento gera um hábito. É assim que o ser humano vive. 40% do nosso dia ele é formado por hábitos, que são uma forma de proteger a gente também, porque senão a gente não daria conta de fazer tudo que a gente faz se a gente estivesse conscientemente fazendo tudo. Então, o hábito ele acaba se tornando um mecanismo inconsciente e automático. Abrir porta, comer, enfim, falar no telefone, senão a gente não conseguiria. Para os adultos, né, e dependendo da profundidade da coisa, quão negativa é a crença, a gente vai ter que instaurar novos hábitos na mente dessa pessoa. E isso leva um tempo, né? A neurociência diz que a gente precisa de 21 dias para criar um novo hábito, ou seja, para criar conexões neurais suficientes para alterar, para ensinar o cérebro que existe um outro caminho, porque senão vira algo automático, é aquilo de formar um tronco neural. A gente repete um comportamento, repete. Então confirma e fica ali fazendo sinapses e aquilo vira um tronco neural. Então a gente tem que ensinar o cérebro, opa, peraí, vamos supor, caso de pessoa agressiva. Toda vez que eu me sinto rejeitada, eu sou agressiva e tal. Tem que ensinar para o cérebro, peraí, tem outra maneira de reagir. Se for rejeitado, você não precisa ser agressivo, né? Esse é um exemplo. Enfim, a gente vai ter que trabalhar para instaurar novos hábitos, então isso vai levar um tempinho. E é um trabalho, né? A primeira coisa quando a gente fala em coaching é que a pessoa tem que querer mudar, porque é trabalho. Então, todo dia você está ali trabalhando com a pessoa. E como é que nós podemos, então, fazer essa reprogramação? É simples? É difícil? Há técnicas? Como é que assim, funciona? existem algumas técnicas de PNL. Eu teria que, assim, acompanhar a pessoa, né, para ajudar, porque tem algumas
alguns pontozinhos que a gente precisa acompanhar, estar junto para isso. A primeira coisa seria a autoobservação. Se perguntar quem eu sou, né? O que eu tenho de qualidades, e aí você já percebe as dificuldades. E aí você já percebe as dificuldades da pessoa aí. Tem coach que quando eu pergunto isso, e aí, quem é você? Ah, eu sou a fulana, ela me descreve a profissão, ela me descreve o que ela faz de atividade, mas ela não, eu perguntei, eu quero saber quem é você. Quem é? Você é uma pessoa que... O que você faz? O que te faz feliz? O que mexe com você? O que te move? Qual a sua motivação? Qual a sua missão de vida? Qual o seu propósito? E a maioria não sabe responder, porque está num processo automático. Então, a primeira coisa é, quem é você? Senta aí e escreve. Quem é você? O que você deseja para sua vida? O que você está aqui para fazer? Qual é a sua missão de vida? O que te faz feliz? Qual é o seu legado? A primeira vez que me perguntaram isso, que eu ouvi isso numa palestra, eu tinha 16 anos. Eu estava numa palestra de um médico, que era o primeiro médico que tinha uma máquina que capturava a aura de qualquer coisa. Era uma câmera de vídeo. E eu me lembro que ele estava justamente falando sobre isso. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer que as pessoas falem de você quando você não estiver mais aqui? E ele fazia experiências com essa câmera e via como as pessoas se comportavam, né? Tipo, filmavam a pessoa antes disso e depois de dar essa injeção de ânimo nelas. E, mas quem é você? O que você quer? Ele ia lá e filmava, e a aura mudava completamente, porque se tornava um processo consciente. Então, assim, foi a primeira vez que eu falei, gente, é energia, o caminho é esse, não tem nada mais do que isso. Então, se perceber quem é você, o que você pretende nessa vida, o que você quer deixar, qual é o seu legado, como é que você quer ser lembrado, o que você quer fazer para ajudar a mudar, a transformar o mundo num lugar melhor. Primeira coisa, autoobservação. Sem críticas, sem julgamento, porque isso a gente já tem demais no mundo, né? Então, assim, não precisa você se chicotear, como a gente fala no coach, né? Não fica aí se chicoteando, que a gente está aqui para crescer. E aí, identificou que tem uma crença que te inibe, né? Que te limita. Ok, eu acho que eu não mereço ter um relacionamento feliz. Tal. Aí a gente vai descobrir por que isso tem alguma coisa ali por trás, enfim. E aí a gente usa várias técnicas, hipnose, enfim, PNL, o que a gente puder ajudar que não corresponder a traumas ou nada que precise de um psicólogo ou de uma ajuda médica, né? Porque coaching a gente não trabalha com esse tipo de problemas mais profundos. E aí a gente vai procurar transformar a crença. Ok, mas o que você tem de positivo? O que você conhece alguém que tinha esse tipo de crença e que mudou e que hoje é feliz? Se conhece, então é possível, né? E se é possível para qualquer pessoa. Não existe essa coisa de, mas aqui ele conseguiu. Não existe isso. Se alguém conseguiu, é possível. Se é possível, vamos fazer. Coaching é isso, né? Não tem tentar, né? Vamos fazer. É ação. E essa ação tem que ser consistente e diária? Consistente e diária. Então, assim, normalmente eu programo, quando a gente está falando em mudar um hábito de um... E agora eu posso te dar um exemplo claro, porque eu estou com 70 pessoas trabalhando com um desafio de emagrecimento para o verão do Brasil. Então, são 70 pessoas que eu converso com elas diariamente no WhatsApp. Eu tenho um grupo grande, né? São 70 ali, não é todo mundo que fala, mas eu tenho bastante pessoas, algumas que eu converso mais no privado, porque são situações mais delicadas. E o que eu faço? São desafios diários que eu passo para elas. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando o hábito delas. A maioria delas vem de muita frustração, pessoas que já fizeram muitas dietas, algumas que têm problemas de ansiedade, que tomam remédio, que já têm acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e ainda assim não conseguem perder peso. Por quê? Porque não mudaram o padrão mental. A crença ainda está ali. E tem 3 dias que eu justamente mandei, o desafio era fazer a SWOT do emagrecimento, né? Que são as força, fraqueza, ameaça e oportunidade que elas têm de emagrecer. Todas, sem exceção, que fizeram, nem todo mundo me mandou, mas de todo mundo que me mandou, as fraquezas sempre eram: eu já fiz muita dieta, eu não consigo emagrecer,
eu nunca vou ser magra, eu não consigo ser magra. Então, assim, são crenças que já estão estabelecidas ali na cabeça. E aí, como é que eu vou fazer mudar? Todos os dias eu mando um desafio que seja algo para contrariar essa crença delas. Então, assim, por isso que eu digo, esse início realmente precisa, assim, de um acompanhamento, porque você precisa de injeção de ânimo. A crença, como ela é uma verdade, né, muito forte para você, e ela é uma coisa automática e inconsciente, o seu cérebro ele vai fazer de tudo para não sair dessa zona de conforto. Não importa se é ruim ou se é bom. Aquilo ali é a zona de conforto que você tem no momento. Então, a tendência é que você sabote a tentativa de estabelecer um hábito novo. Então, assim, por isso a gente precisa desse acompanhamento no início. Pelo menos um mês ou dois. O coaching normalmente leva de 2 a 3 meses, né? 10 sessões. Dependendo do caso, eu faço mais e geralmente eu acompanho diariamente no WhatsApp quando é um caso assim, que é algo mais profundo. E o que fazer, Marisa, quando seja no que for, não é, que nos estamos a referir, o que fazer quando estamos constantemente a autossabotar? Nós queremos uma vida diferente, queremos, como estavas a dizer, não é? E o nosso cérebro sabota-nos. E achas que simplesmente com mudar as crenças é suficiente em todos os casos? Não, os sabotadores é bem complicado, né? Eu estou terminando de escrever um livro que vai lançar, se tudo dando certo, o tempo colaborar e tudo, na semana que vem a gente lança, e eu falo um pouquinho sobre isso, sobre os sabotadores. Todos eles, assim, independente do sabotador, provavelmente ele vai vir de um sentimento, que vai gerar uma emoção, que gera um pensamento, que gera né? O comportamento é lá o final. Então, assim, não adianta eu esperar que você tenha um comportamento final se eu não tratar o sentimento. Sentimento, emoção, pensamento, comportamento. Então, assim, não adianta eu tratar aqui a consequência sem eu tratar da causa. Tem que resolver o sentimento para eu conseguir trocar esse comportamento, né? Se eu tenho essa sensação de que eu não tenho merecimento, que eu não... por exemplo, dos meus coaches do momento agora, que eu não consigo emagrecer, eu nunca vou ser magra, eu não nasci... Uma até falou, eu não nasci para ser bonita. E aquilo ali está infiltrado. Não adianta eu tentar resolver a crença que está lá atuando em cima do comportamento se eu não resolver esse sentimento. Eu tenho que entender por que você está se sentindo assim. Não tem como. Então, assim, o que vai fazer a sabotagem é porque você está sofrendo. Seu cérebro é preparado para te proteger, para não deixar você sofrer. Quando eu mexer com isso, você vai... Quando eu tentar mudar isso, vai te causar algum sofrimento. Maior do que o que você já está, por pensar dessa forma, né? É sofrimento, mas é confortável, porque você está acostumado com ele. E tudo que é novo, geralmente, traz medo. Né? Então, assim, vai ter que resolver esse sentimento. Então, a gente vai trabalhar em ações e estratégias, claro, para a gente mudar o comportamento e insistir, eu vou estar ali, vamos lá, e aí, fez o exercício, fez a tarefa, como é que foi? E aí, o que você sentiu? Por que não sentiu? Enfim, e a gente vai trabalhar em cima, mas tem que resolver a emoção, não tem jeito. Vai ter que se autoconhecer, não tem como escapar. E é possível alterar o sentimento? E qual a Claro, forma? claro. Pensamentos, a gente vai ter que mudar o padrão de pensamento. Não, do sentimento. Ah, tá, mudar o sentimento? Quando você começa vou ter que criar estratégias, no meu caso, eu crio estratégias para fazer com que você perceba as coisas de uma forma diferente. Você sabe, bom, todo mundo é assim, você pode estar do meu lado, a gente vai vivenciar a mesma situação, eu vou encarar de uma forma e você de outra. Por quê? Por causa da crença, né? É a crença que vai determinar. Eu vi um negócio e falei, nossa, que legal, nossa, achei um absurdo, que pessoa grosseira, e de repente para mim foi a coisa mais natural do mundo, porque para mim não me diz nada, não me afeta, né? Então, assim, a gente vai criar estratégias para fazer você perceber que existem outras maneiras de pensar. Não tem jeito. Aí eu vou ter que mexer no seu pensamento, a gente vai fazendo ao contrário. Eu vou puxar você para ter outros comportamentos, para a gente mudar o seu padrão de pensamento, e isso vai alterar com o tempo a sua emoção e sentimento. Vai alterar, porque quando você começar a perceber de forma diferente a realidade, aquilo já não vai te afetar da forma que afetava antes. Então, os sentimentos que você tinha antes em relação a isso, eles vão automaticamente mudar. A gente vai fazer o caminho contrário, para afetar o sentimento.
Isso tem a ver com os traumas, eventualmente, que nós podemos ter? Muito, muito. A maioria das coisas ela é causada. O que o trauma faz? Ele cria uma crença. Crença de que se eu pular, não sei, se eu pular de mais de 2 metros de altura, eu vou morrer, por exemplo. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Pode ser uma piscina. Se eu tentar nadar no mar, eu vou morrer. Eu tinha uma cliente que tinha fobia de... Uma que tinha fobia de cobra. Eu falei, mas você já viu uma cobra? Não. Mas eu vi um filme quando eu era pequena, mas quando ela falava na cobra, ela chegava a tremer e a ficar toda arrepiada e começar a chorar. Oh, mas o que foi que aconteceu? Você foi picada por uma cobra? Não, eu nunca vi uma cobra, mas eu vi um filme quando eu tinha uns 5, 6 anos e eu nunca esqueci. Então, criou um trauma, né? De alguma forma. Aquilo atingiu ela, assim, e criou um trauma. Então, só de falar na coisa, ela... Enfim, mas eu falei, mas isso não é uma... para você ver como é uma coisa inconsciente, né? Eu falei, mas isso não é algo que vai acontecer com você, que você não vai sair na rua e encontrar uma cobra, a não ser que você esteja na selva, esteja num lugar propício a isso, mas você mora na cidade. Eu não entendi, né, assim, à primeira vista, o que estava acontecendo. E aí ela falou, não, mas eu penso nisso direto. E o medo, né, e aí gera inibições de comportamento, enfim, e atinge outras áreas, né, embora seja uma coisa que não tem nada a ver, é uma coisa, qual é a probabilidade de você encontrar uma cobra, né? Para você ver como assim, a nossa mente, ela realmente é de um poder, assim, espetacular, né? Sim. Ou destrutivo, né? Marisa, muitas vezes nestas áreas de autoconhecimento fala-se da essência e nós chegarmos à essência e percebermos quem somos, não é? No fundo é o que tu também estás a dizer, mas, ou seja, quando tu não me fazes essa pergunta, quem sou eu, muitas vezes no momento em que me fazes essa pergunta, eu posso achar que eu sou uma coisa e depois, quando me vou desenvolvendo e vou-me conhecendo melhor, e se calhar desbloqueando alguns traumas, enfim, padrões, isso vai mudando. Vai. E o ideal é esse, porque quanto mais você se conhece, mais você libera as suas, o que a gente chama de capacidades. E é aí que é a hora de instalar crenças que vão te possibilitar a ter essa vida maravilhosa. Todo mundo fala nisso, né? No segredo, é só você pensar que você vai atrair e tal. Mas existem até alguns testes psicológicos e alguns testes que alguns coaches usam para perceber quantos por cento da sua mente, em um dia, quantos por cento da sua mente trabalha negativamente contra o que você está tentando fazer. Está te sabotando. Quanto por cento por dia sua mente está te sabotando? A média dos meus coaches é cerca de 70%, 60%. Então, significa dizer que um dia produtivo da sua vida, você passou 60%, 70% do tempo sabotando aquilo que você estava tentando fazer. Por quê? Por causa de alguma crença, com certeza absoluta. Então, assim, é fundamental que a gente vá percebendo, quando a gente vai, é o que a gente vai acessando camadas, né, que eles chamam quarta camada, quando você vai acessando camadas do seu ser, que vai se percebendo e vai se desenvolvendo, que as crenças vão se alterar, elas têm que se alterar. E há outros níveis da autoimagem? Se há outros níveis? Sim. Em que sentido? Como assim? Ou seja, nós conhecemos, sentimos que a nossa vida está a fluir, ou seja, é possível nós sentirmos em algum momento que não vamos julgar, vamos estar, sabes, numa paz, quase que como se fosse... Quando você atinge um nível de maturidade, e a maturidade não tem nada a ver com a idade, a maturidade de justamente saber quem você é, o que você representa, e perceber que o que, por exemplo, os outros vão pensar, ou como os outros vão reagir, claro, dentro de um respeito, né, de uma educação, evidentemente, não vai sair fazendo loucuras e achar que não importa o que as pessoas pensam, mas quando você atinge uma maturidade espiritual, que você está confortável com quem você é, isso passa a ser uma coisa tão pequena, porque você está tão ocupada se desenvolvendo, né, que, assim, críticas e julgamentos, tanto para os outros, o nível de compreensão aumenta, porque você se conhece mais, e quanto mais você se conhece, mais experiência você tem, e aí a maneira de lidar com o próximo é diferente, porque você entende, talvez você não vai julgar que você fala, ele está vivendo a batalha dele,
E o coaching foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, assim, que serviu para mim muito, aquela pessoa, ela fez o melhor que ela podia naquele momento. Ela deu o melhor dela. Toda ação tem por trás uma intenção positiva. Sempre. Por mais que a gente fale, é impossível, o cara foi horrível, ele fez uma coisa horrível. Ele tinha uma intenção positiva, nem que fosse chamar a atenção, mas tinha uma intenção positiva. Então, cada um fez o melhor que ele podia naquele momento. Eu converso isso muito com mães. Nesse grupo, por exemplo, que eu estou com desafio, tem muitas mães de bebês pequenos que estão tentando voltar a malhar e estão se sentindo mal com o corpo, ainda não se adaptaram, estão se sentindo incapazes, porque estão amamentando e não conseguem dar conta da rotina, do marido, da casa, enfim. Não estão ainda muito confortáveis assim no papel de mãe. E a primeira coisa que eu tento mostrar para elas é isso. Eu falo, não se julga, não se critica. Você está fazendo o melhor que você pode nesse momento. Vamos um pouquinho de cada vez, vamos criar metas diárias, e é isso que eu venho fazendo, né? Vamos criar metas diárias para que você vá melhorando todos os dias um pouquinho. Baixa essa crítica interna alta dessa forma, vamos pensar no que você tem de positivo. E assim, vale muito a pena. Eu sempre passo para todos os meus coaches, independente da situação, não importa por que está me procurando. São 2 exercícios que eu passo, que eu posso compartilhar aqui agora. Parecem bobos, mas fazem muita diferença. O primeiro deles é o exercício da gratidão. Então, durante 21 dias, pelo menos, você vai lá, você compra um caderninho novo, pode ser um caderninho pequenininho, e durante 21 dias, pelo menos, né, depois se você se habituar e continuar fazendo, maravilhoso. Todo dia você vai escrever 10 coisas pelas quais você é grata na sua vida. Porque quando a gente começa a exercitar a gratidão, isso ativa... Eu tenho até um artigo no meu blog, depois eu vou compartilhar com você para você divulgar numa das comunidades, que ele mostra como a gratidão ela afeta positivamente o cérebro. E eu digo assim, questões químicas, né? E começa a mudar a maneira como você se sente. Ela afeta o seu emocional, literalmente. A gratidão, o exercício, a prática de ser grato. Não aquela gratidão boba de, eu agradeço pela luz, Não, mas assim, sou grato porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um trabalho, pela minha família, pelos meus amigos. Enfim, coisas concretas que você tem na sua vida. Como que o exercício disso todos os dias, como isso muda realmente, quimicamente, altera quimicamente o seu cérebro. Então, esse é o primeiro exercício que eu sempre passo. Não importa, mas eu já sou grata. Não importa, eu quero que você faça esse exercício todo dia. Você vai agradecer por pelo menos 10 coisas que você tem na sua vida, físicas ou emocionais, ou enfim, pessoas, não importa. E a segunda coisa é o exercício do elogio. A maioria dos meus coaches tem muita dificuldade de se elogiar. Muita. Então, eu falo, olha, você vai durante 21 dias, pelo menos, também, e isso é muito bom para a autoimagem. Né? Eu tenho uma experiência que foi interessante, que assim, depois de 10, 15 dias, a coach veio para mim e falou assim, hoje eu tive a coragem de dizer que eu sou bonita. Falei, parabéns, que maravilhoso. O que foi que inspirou essa coragem? Porque eu fiquei pensando, e né, as pessoas às vezes me olham e tal, então eu devo ser bonita. Então eu botei lá que eu era bonita. Sei muito, ainda não muito com muita certeza, né? Não muito confiante, mas eu botei lá. Falei, maravilhoso, então vamos continuar com isso aí. Então, esse exercício do elogio, ele vai mexer com a sua autoimagem. Que em algum momento, no início, as pessoas colocam uma. Eu falei, um elogio? Desse ser humano vastíssimo que você é, só tem uma coisa que você possa elogiar? Não é possível. Tem mais, eu tenho certeza que tem mais. Vamos lá. Se eu ligar para o seu pai e para a sua mãe agora, o que eles vão falar de você para mim? Eles vão falar que eu sou um filho legal, que eu sou... E aí, né? Eu falei, então, peraí, se você é reconhecida por isso, então você tem isso. E isso é muito interessante para as pessoas que têm dificuldade com a autoimagem. Se não conseguir perceber nada de positivo, tem gente que realmente é assim, Vera. Chega assim e fala, eu não vejo nada de positivo em mim. Sim. E é muito triste, é muito triste você ver que as pessoas nesse estado, porque não existe isso, não existe. Todo ser humano tem capacidades extraordinárias dentro de si. Eu não tenho nenhuma qualidade. Eu não tenho nada para me elogiar. Isso não é possível. Se eu ligar para sua mãe agora, o que ela vai dizer para mim? Que você é o quê? Com certeza vai falar alguma coisa. Aí o semblante já até muda, né? Vai falar que eu sou um filho bom, que eu sou carinhoso. Falei,
Então já tem coisa positiva. E se eu ligar para o seu pai? E se eu ligar para 2 amigos seus? E aí você começa a puxar para a pessoa se perceber, porque ela não se percebe, porque ela está num estado tão negativo, né? Então a crença limitante de que ela não é boa é tão forte que ela não se percebe, né, de uma outra forma. Então, assim, são estratégias que a gente vai desenvolvendo, né? E o coaching já traz para a gente despertar nas pessoas, né, essas capacidades. As crenças, então, são duras, são bem difíceis de nós transformar. São profundas, sabe? São profundas. Algumas, assim, são bem difíceis, assim, porque é uma coisa que está arraigada e é inconsciente. Então, você precisa criar estratégias, assim, quase que diárias para a pessoa perceber um outro caminho, para ela perceber uma outra realidade. Olha, pode ser diferente, pode ser melhor, né? Assim, não tem como enganar a pessoa e dizer, vem que é fácil. Não, não é. É uma luta constante. Você está ali mostrando para sua mente quem é que manda. Quem manda aqui sou eu, não é você que vai me dominar. É ao contrário. Então, é um processo, né? E o que é que acontece depois, Marisa? Depois dessas crenças serem mudadas, acreditarmos mais em nós, o que é que acontece? Também é importante falarmos sobre isso, não é? Geralmente, depois que isso acontece, primeiro você desperta capacidades suas que você nem sabia que tinha, ou sabia que tinha, mas não tinha coragem de usar. Seja lá porque for, você vai mudar de profissão, vai começar a malhar, vai usar roupa diferente, eu não sei, vai mudar para outro país, enfim, você vai despertar capacidades e habilidades que você nem sabia que tinha, ou que não tinha coragem de usar. E, consequentemente, a autoimagem vai mudar. Vai mudar, não tem como. E a imagem... Porque você acabou com a inibição, né? Você diminuiu a inibição. A imagem continua a ser importante na sociedade, devemos nos preocupar com isso? Ou devemos fazer o nosso trabalho e... Olha, eu diria que é um 50-50. A imagem, ela é importante porque é assim que é pela imagem que você cria a primeira impressão e que você se relaciona com as pessoas. Você tem ao redor de você pessoas que aceitam a imagem que você passar, né? A não ser situações assim, como o trabalho, você é obrigada a trabalhar com essas pessoas. Aí não importa, a pessoa pode gostar ou não, tem que conviver com você. Mas ao seu redor, você passou uma imagem e o resultado, você atraiu determinado tipo de pessoa para si. Então, assim, o ideal não é exatamente prestar atenção na imagem, mas é desenvolver suas habilidades e suas capacidades de uma forma que você atraia sempre o melhor. Agora, a autoimagem, ela é importante porque ela vai te ajudar a despertar essas capacidades. Quando você acredita em si, tem uma história que a gente conta muito assim para os coaches, que é, por exemplo, tem 2 meninas num bar, né? As 2 estão bebendo, se divertindo na delas. E aí chega um cara que tem uma autoimagem excelente, que você acha bonito, que você acha interessante, que acha que todo mundo gosta dele. E as meninas estão lá conversando na dele. Ele para no bar do lado e está ali bebendo sozinho, rindo para as meninas, olhando e tal. As meninas olham para ele e dá um sorrisinho, né? Sem grandes intenções, mas um sorriso simpático. Ele já pensa, olha lá, estão me olhando, que maravilha. Ganhei minha noite. Já chega perto das meninas, começa a conversar, e de repente já sai com alguém, ou ganha uma amiga, né? Ou ficam amigos, mas tem uma noite agradável. Uma pessoa que tem uma autoimagem muito ruim, se ela para na mesma situação, para ali no bar, tá bebendo sozinha, as 2 meninas olham para ele já vai se olhar e vai falar, tem alguma coisa errada comigo. Acho que eu não pertenço a esse lugar, acho melhor eu ir embora. Já se sente desconfortável e já vai embora. Porque a inibição faz com que ele perca a oportunidade. Né? Então, é nesse sentido. A autoimagem faz com que você possa viver experiências completamente diferentes, assim, no mesmo lugar. 2 pessoas com autoimagem diferentes, elas vão experienciar uma coisa completamente diferente. Então, é nesse sentido que seria importante cuidar da autoimagem. Pelo que você vai atrair para você, porque você vai atrair de acordo com... O seu cérebro vai captar experiências que tenham a ver com a sua crença, né? Com a sua autoimagem, né? Porque você já viu alguma pessoa que é depressiva andar com muita gente feliz? Não acontece. Não acontece.
Adoraria que acontecesse. Claro que devem ter exceções. Toda regra tem exceção. Eu estou generalizando, tá? Estou usando um filtro aqui que a gente chama filtro de generalização. Mas geralmente não é o que acontece. Por que as pessoas falam que rico só anda com rico, só casa com rico? Tem até algumas crenças, né, dessas, assim. Por quê? Eles se atraem por quê? Porque normalmente eles têm o mesmo tipo de experiência. Talvez não seja nem porque eles tenham preconceito, não queiram lidar com pessoas de outro, mas porque eles têm o mesmo tipo de experiência, então eles acabam se atraindo. Muito interessante. Marisa, muito obrigada por esta partilha. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo e em direto. Antes então de nos despedirmos, Marisa, passo-te a palavra para que também te possas despedir de todos nós. Bom, foi um prazer mais uma vez. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma, né, com o desenvolvimento de vocês. Eu fico sempre à disposição pelo meu e-mail, lifecoachmarisa@gmail.com, meu Instagram, Marisa Daniele, Marisa com Z, Daniele com 2 L's. E estou sempre postando alguma novidade em termos de desenvolvimento pessoal. Quem quiser acompanhar, o que eu puder ajudar, conversar por e-mail, não tem problema nenhum. E eu fico à disposição e eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma essa pequena palestra, né, um pouquinho, enfim, divaguei um pouquinho, né, com cérebros e sinapses, enfim, mas com o intuito de fazer vocês entenderem como isso é uma coisa profunda, né, e se torna um processo químico, né, no organismo, que por isso é tão difícil a gente conseguir uma mudança tão rápida. É isso. Perfeito, gratidão. Gratidão novamente a todos. Recordo que, subscrevendo o nosso canal, estão a apoiar-nos e a permitir que estes vídeos cheguem a cada vez mais pessoas em todo o planeta. Da minha parte é tudo, eu despeço-me e até à próxima conexão em direto. Até a próxima.